bem com vocês? Estão confortáveis? Estão bem aí? Espero que estejam todos bem. A gente vai continuar falando sobre sintaxe. E agora nós vamos falar sobre os predicativos. Sobre o predicativo do sujeito e sobre o predicativo do objeto. Não vai ser tão difícil porque a gente já viu o objeto e a gente já viu o sujeito. E a gente já viu os tipos de predicado e os tipos de verbo. Então, isso tudo vai ser muito útil agora, nesse momento. O predicativo do sujeito, ele acontece quando o predicado é nominal. Porque eu tenho um padrão de formação do predicado nominal. Predicado nominal, ele tem que ter sujeito, aí depois eu tenho verbo de ligação, e aí depois eu tenho o predicativo do sujeito. E aí, quem vai ser o núcleo do predicado? O predicativo do sujeito. Então, se a frase está lá, o oitavo ano é estudioso. Então, eu tenho o sujeito, o oitavo ano, o verbo de ligação é e estudioso, que é a característica do oitavo ano. Logo, estudioso é o predicativo do sujeito e é o núcleo do predicado nominal. Então, predicativo do sujeito é aquele termo da oração que dá uma característica para o sujeito, que qualifica o sujeito, que tem meio que uma função de adjetivo, que é da qualidade, da característica. Então, é isso que o predicativo do sujeito faz. Ele dá característica ao sujeito. O predicativo do sujeito normalmente é o núcleo do predicado nominal, porque ele é um nome que qualifica, dá característica para o sujeito. O predicativo, meu povo, ele não caracteriza só o sujeito. Ele caracteriza o objeto também. Lembra do objeto? Objeto direto, objeto indireto? Os objetos, eles são os complementos verbais. Eles são aqueles termos que completam o sentido do verbo. Se você não lembra, volta lá no vídeo, né, sobre transitividade verbal. Volta lá, volta um vídeo atrás. Então, o objeto, ele é o termo que complementa o verbo transitivo. Então, o predicativo do objeto, ele só vai acontecer quando eu tenho um verbo transitivo. Porque o verbo transitivo é aquele que exige complemento, é aquele que pede complemento, é aquele para o qual eu preciso fazer alguma pergunta para ele ter sentido. Então, o predicativo do objeto só acontece diante de verbos transitivos. Ou verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, com ou sem preposição. O predicativo do objeto, ele faz praticamente a mesma coisa que o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito não dá característica para o sujeito, então o predicativo do objeto dá característica para o objeto. Mas aí eu vou precisar conseguir reconhecer, eu vou precisar fazer análise e reconhecer sujeito, verbo, objeto, predicativo do objeto. Uma frase pra gente. O oitavo ano gosta de atividades divertidas. O oitavo ano é o sujeito, gosta é o verbo. Aí eu vou fazer a pergunta ao verbo. Gosta de quê? Apareceu de, que é preposição. De atividades. Então, o oitavo ano gosta de quê? De atividades. Então, de atividades é o meu objeto indireto, porque apareceu a preposição de, e gosta é o meu verbo transitivo indireto, porque apareceu a preposição de. Agora, o oitavo ano gosta de atividades divertidas. Divertidas é a característica das atividades. E as atividades não eram objeto indireto? Então, nesse caso, as atividades são predicativo do objeto, porque está dando característica ao objeto e não ao sujeito. Então, é isso que eu vou ter que observar. Eu vou ter que observar se a característica está sendo dada ao sujeito ou se a característica está sendo dada ao objeto, sendo que eu vou prestar atenção na transitividade do meu verbo. É uma forma aí, ó, né? De eu perceber. Se o verbo é de ligação,
Predicativo do sujeito. Porque se o verbo é de ligação, não tem como ter objeto. Se o verbo é transitivo, predicativo do objeto. Então, se o verbo é de ligação, ele não pede complemento. Predicativo do sujeito. Se o verbo é transitivo, se ele é transitivo, ele precisa de complemento. O nome do complemento é objeto. Então, se ele é transitivo, o predicativo vai ser predicativo do objeto. Então, é uma forma de eu conseguir, encontrar esse objeto mais fácil. Eu sempre falei com vocês desde o início lá das nossas primeiras conversas sobre função sintática. O verbo é muito importante. Essa transitividade verbal, essa predicação verbal, saber o que o verbo é, identificar se ele é de ligação, se ele é transitivo direto, se ele é transitivo indireto, se ele é intransitivo, é muito importante para entender todo o restante. Então, predicativo do sujeito é aquele que dá característica ao sujeito. E predicativo do objeto é aquele que dá característica ao objeto.